Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Venha participar dos cultos da juventude, todos os sábados às 7h30 no Templo da PIB Curitiba, Rua Bento Viana, número 1200, no Batel. Mais informações, pibcuritiba.org.br. Não sei se você estava aqui em dezembro, quando eu estava pregando a última vez ainda. Eu tinha feito uma promessa que eu não vou bloquear, mas eu vou prorrogar, tá, gente? A mensagem Lucas e o pé de feijão, para quem estava aí, é semana que vem só, tá? Hoje é outra, fui orar e Deus pediu para fazer uma outra mensagem. Semana que vem a gente conversa um pouquinho sobre o livro de Oséias e falar um pouquinho sobre os nomes dos filhos de Oséias. Se você quiser já estudando um pouquinho para a semana que vem, já prepara. Mas hoje eu quero conversar contigo sobre um outro assunto. Afinal de contas, esse é o nosso primeiro culto do ano. Esse é o primeiro sábado que a gente se encontra aqui na igreja. E eu não sei se na tua realidade acontece isso, quando você está lá perto da virada, dia 31, depois da São Silvestre, e aí você já começa a pensar lá, quais vão ser as suas resoluções para 2017. Aí começa a fazer uma lista, do coração, tal coisa. Aí, da vida profissional, tal coisa. Aí você começa a colocar várias coisinhas lá, de metas pessoais, para que 2017, ou o próximo ano que vem, próximo da virada, seja diferente. Não sei se você faz isso. Eu faço, mas eu não faço lista. Eu penso, 5 minutos. Rapidinho, e eu guardo, vou lembrando mais ou menos. Nossa, deu um clarão aqui agora, todo mundo, né? Você sentiu também, né? E aí, eu faço umas listas mais mentais e vou guardando com algumas metas pessoais para o ano, às vezes para períodos menores, às vezes para o semestre, para o mês. Agora, não sei se você é mais parecido comigo, não liga para lista nenhuma, ou se você é tipo a minha esposa. Exemplo das minhas mensagens, né, amor? Sempre. A minha esposa, gente, a cabeça dela funciona em Excel já, sabe? Aí as listas não são só do ano. No último ano, pelo menos, teve lista até do que fazer na semana. Tinha meta, tem gente que é assim, eu vi umas cabecinhas mexendo aí já, ou você conhece alguém que é assim também, né? E aí tem meta da semana, porque daí ela assim, tá muito longe, fica difícil colocar no ano, então toda semana tem um pouquinho de meta, todo mês tem uma meta macro, e no ano tem metas ainda maiores. Você é assim? Só concordo com a cabeça assim, igual a cachorrinha daqueles de carro que faz assim, ó. Só para ver que você está vendo para mim. Isso. Tem bastante gente aí também, meu amor. Tem mais gente que funciona parecido com você também. Você fez as tuas já? Metas para 2017? Ainda não? Não gosta de fazer? Faz sem querer mesmo, não tem problema. Tranquilo. Não precisa gostar de fazer. É bom, gente, desenvolver, crescer, planejar um pouquinho. Mas agora vem a pergunta. E aí você já fica pensando, pô, pastor, primeiro culto do ano, você já vem fazer umas perguntinhas. Lógico, você já me conhece. Primeira perguntinha do ano para você, na primeira mensagem do primeiro sábado, se você fez o seu planejamento anual, as suas metas para 2017, você incluiu as metas espirituais também? Nossa, pastor, foi pesado já. Não, verdade, gente. Colocou? Você coloca tanta coisa, né? Pô, pastor, 2017 podia encontrar alguém, podia chegar, a família podia crescer, podia mudar de trabalho, ganhar mais, todo mundo quer ganhar mais, tanta coisa podia acontecer. Mas e as metas espirituais? Você lembrou de fazer? Sabe, eu quero colocar mais uma meta, caso você não tenha feito nenhuma, vai ser a primeira essa já vai começar bem. Se você já fez, vai ser mais uma, só que essa é espiritual. Queria te colocar uma meta para 2017, de que em 2017 você faça parte por completo do plano de Deus para a humanidade. Básico, só isso, gente. Tranquilo. Susi, de boda? Resolvido, né? Fazer parte do plano de Deus para a humanidade. Ponto. Tá bom de meta já, né, pastor? Tá. Tá bom para começar? Bem já, né? Tem certeza que você não vai querer participar? Vai ficar de fora mesmo? Melhor não, hein? Talvez você esteja aqui se perguntando, como é que eu, saindo aqui do culto, da igreja, quando eu voltar às aulas, no trabalho, se você não está de férias, ou nos ambientes que você convive, humilde, sozinho, carente, cheio de amor para dar e quase ninguém quer receber,
também pode fazer parte de tudo aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor na humanidade. Por isso, nessa noite, eu quero estudar com vocês o livro de Lucas, no capítulo 5. Você que está com a tua Bíblia, pode abrir ela. Se alguém não está com a Bíblia perto de você, compartilha com a pessoa do teu lado, para ela poder ver junto contigo a leitura também. E a resposta para essa pergunta, como você pode fazer parte, é muito tranquila, simples e complicada ao mesmo tempo. E a resposta a essa pergunta é a mensagem de hoje. É uma pergunta que eu tenho desde quando eu era adolescente, bem novinho ainda, gente. E o tema da mensagem de hoje é a essência dos 12. O que os 12 discípulos de Jesus tinham de tão diferentes ao ponto de serem escolhidos como discípulos de Jesus? Afinal de contas, multidões, segundo o que a Bíblia diz, seguiam a Jesus. Agora, em Lucas 6, Jesus sobe ao monte e lá em oração, ele escolhe 12 discípulos. O que esses caras tinham de tão diferente que nós precisamos ter também para que o nosso próximo ano possa ser muito melhor espiritualmente falando do que o ano passado? Por mais que de repente na tua vida pode ter sido bom, e se não foi, vai ser melhor. Qual que era a essência? O que eles tinham que a gente não tem? Jesus escolheu um grupo de 12 pessoas, 7 pescadores, 1 coletor de impostos e 4 sem profissão determinada. Está se identificando já? Complicado o negócio também. Sendo ainda que no meio dos 12 tinha um Judas ainda para piorar a situação. Olha o grupo. Só levanta a mão de acordo com a pergunta, tá? Estamos aqui, aí numas 500, 600, talvez, Diego, por aí, sei lá quantas pessoas a gente tem hoje aqui. Quantos de vocês aqui já concluíram o ensino médio? Só levanta a mão, só para eu ver. Nossa, parabéns para vocês. Quantos de vocês aqui já estão formados na faculdade? Levanta a mão aí. Nossa, aqui bastante gente também, hein? Quantos de vocês sabem ler? Levanta a mão. Não vem esconder não, tá? Levanta a mão. Pronto, gente. Vocês já estão mais capacitados que os discípulos de Jesus. 7 pescadores, a maioria deles iletrados. 1 cobrador de impostos, que daí o cara já tinha um pouquinho mais de conhecimento, Mateus. Agora os outros, tá complicada a coisa. Você pensar, como pessoa, como particularidade de cada um dos discípulos, não tem nada que fosse algo que sobressaísse demais com relação a outras pessoas, ou fosse um motivo do porquê eles foram escolhidos. Da mesma maneira que acontece com a gente, afinal de contas, a palavra vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Pense comigo agora. Qual é o objetivo da sua vida? Calma, pastor, está aqui do lado, não fala muito alto não. Qual é? Não, de verdade, gente. Qual é o objetivo da tua vida? Pastor, é casar, formar uma família, me tornar um youtuber de sucesso. Qual que é o teu objetivo de vida? Alcançar o mundo, ganhar dinheiro, pregar para o mundo inteiro? O que você pensa? Não, eu queria, durante o tempo de vida que Deus me dá, realizar tal coisa. Fazer isso, fazer aquilo. Sabe, Jesus não te pediu para fazer nenhuma dessas coisas. Jesus não te pediu para formar uma família, mas você vai formar uma família. E pode formar, tá? Não tem nada contra, tá, gente? Oro para que você possa formar o quanto antes até também, sem problema nenhum. Trabalhar ou qualquer outra coisa, não tem problema nenhum, e tem uma certa gana saudável em querer conquistar coisas. Agora, se esse for o motivo de vida, está errado. Agora, sabe, por mais que possam ser importantes os planejamentos, as metas, coisas talvez que você queira conquistar, posições que você queira chegar, mudar o seu status no Facebook, talvez possa ser uma meta também do ano, por mais que isso possa ser muito interessante, Jesus não te pediu para fazer nada disso. E aí vem a essência do que eu quero estudar com vocês hoje aqui, nessa noite no livro de Lucas. A única coisa que Jesus pede para os seus discípulos é: anda comigo. Algumas vezes ele fala: larga tudo e vem me seguir. Outras vezes ele fala: só me segue. Muda bastante, né? Só isso. Me segue, anda comigo, do meu lado. A única coisa que Jesus pede para cada um de nós, gente, não é para você ser bem sucedido profissionalmente, por mais que isso possa ser muito legal. Não é que você não é para você parar de trabalhar, não tem nada a ver, tá? Não é essa a ideia hoje, tá?
E nunca vai ser nenhuma mensagem que eu vou pregar, com certeza. Agora, a única coisa que Jesus está te pedindo de verdade para você fazer, anda comigo. Me segue, de perto. E essa era a única coisa que igualava os dois discípulos. Todos eles tiveram a disposição de abandonar o que faziam, para que seguissem a Jesus e dedicassem a sua vida a eles. Qual é a essência? Simples. Os discípulos andaram com Jesus. Nossa, pastor, que mensagem simples, hein? Meu Deus, não estudou, né? Não, gente, é verdade. É simples, mas a gente não consegue perceber. É simples, mas às vezes a gente não vive isso no nosso dia a dia. E por isso eu quero te convidar nessa noite a andar com Jesus. Tem um texto no livro de Gênesis, capítulo 5. Não precisa abrir agora, a não ser que você queira já marcar e anotar só. 5 no versículo 21 até o versículo 24. Tem a vida de um homem, e esse homem é citado 2 vezes só na Bíblia, e esses 4 versículos falam sobre a vida dele, Enoque. E os versículos que falam no último versículo, versículo 24, vai dizer assim, ó: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Você acha que é importante no dia que você deixar esse mundo, seja por qual foi o motivo, idade, qualquer outra coisa, saber lá, não, aqui já fulano de tal, doutor, pós-graduado, pós-doutorado, com a família de 15 filhos, e um monte de coisa lá toda lá? Gente, agora imagina, às vezes eu tenho umas doideiras, às vezes, fiquei pensando assim, ó, imagina se eu pudesse me ver, tipo, num plano espiritual, no meu velório. Nossa, pastor, que negócio mais doido. Eu tenho umas coisas meio doidas. Aí, eu estava lá assim, pensando, né, e falei assim, nossa, já pensou? Todo mundo que está aqui, está lá no dia, vai estar lá, e chora bastante, viu? Se não chorar, você vai ver. Aí você está lá chorando, se você não puder ir, compra uma coroa de flores, bem bonita pelo menos, e manda lá também, porque já fica mais bonito o negócio, que velório é um negócio meio complicado, né? Aí pelo menos tem umas florzinhas lá para dar aquele cheiro de velório, pelo menos. E aí eu fico pensando assim, sabe, daí você está me olhando lá e tal, e fico pensando assim, pô, será que daí vão ficar falando assim, porque o pastor era isso, era aquilo e tal, não. Agora imagina se na tua lápide tivesse assim, simplesmente, fulano de tal, ele andou com Deus todos os dias. Gente, não precisa de mais nada. Tudo que você faz, deixa de fazer, esquece. E eu fico pensando assim, o dia que chegar no céu, eu vou ter que conversar com Enoque. Falei assim, Enoque, o que você fez para a Bíblia colocar que você simplesmente andou com Deus todos os dias? Já pensou? Se você pudesse ser lembrado e as pessoas olhassem para você e falassem assim, não, aquele cara eu conheço, ele anda com Jesus. Quando? Todos os dias. Quer ver um exemplo? Desculpa. Já pensou, às vezes, fico imaginando essas coisas, mas sabe, foi exatamente isso que os discípulos entenderam, que eles precisavam simplesmente andar com Jesus. Pastor, mas não vale, né? Os discípulos estavam lá e tinha a presença física de Jesus. Gente, você está no lucro, você tem a presença espiritual atravessando o Espírito, 24/7, a qualquer momento. Os discípulos tinham que fazer fila, de vez em quando pegar lá a senha para poder falar com Jesus, porque ele estava conversando com outra pessoa. É verdade. Sabe, a gente tem vários privilégios com o Senhor, nessa caminhada cristã, ao andar com o Senhor, e muitas vezes a gente não aproveita. E eu não sei porque brasileiro gosta de fila, né? Parece que a nossa vontade, ao invés de poder já estar lá na frente, falar a qualquer momento, parece que você, quando vai falar com Jesus, você tem que entrar na fila de volta e ficar esperando a tua vez. E nós hoje, com o fruto do trabalho desses 12 homens, podemos encontrar com o Senhor em todos os momentos, caminhar e andar com Ele todos os dias, conversar com Ele, porque afinal de contas Jesus é uma pessoa, Ele é real. Agora vem o problema, e aquilo que a gente vai estudar de verdade nessa noite. Pastor, beleza, já entendi, eu tenho que andar com Jesus, Enoque, e na lápide lá, tudo mais. Agora, como que andar com Jesus na prática realmente é? Abre a tua Bíblia aí, Lucas 5, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11, nessa noite aqui. Acompanha comigo a leitura. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos, junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos,
mas sob as tuas palavras lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão, Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a administração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João e os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse texto hoje nos ensina qual era a essência dos discípulos. Eles andavam com Jesus todos os dias. E hoje eu quero entender com você o que é realmente andar com o Senhor todos os dias. Como uma nova resolução para 2017, como uma nova meta que você precisa colocar no seu caderninho de oração, para que 2017 possa sim ser muito melhor que 2016. Não que tenha sido ruim, não que tenha sido para se jogar fora, porque houveram coisas boas, mas a ideia é que a cada dia que passa, possamos estar ainda mais próximos do Senhor. Amém? Primeira resolução para que possamos andar com o Senhor todos os dias, está no versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Primeira resolução que nós precisamos incorporar na nossa vida para andar com o Senhor todos os dias é permitir que Jesus assuma o controle das nossas vidas. Aqui nesse texto, Jesus ainda não havia escolhido os seus discípulos. Ele vai fazer isso em Lucas 6, pouco tempo depois, à noite, logo após esse acontecimento que a gente está estudando aqui nesse texto. Esse texto não é o mesmo que Marcos 1, é um outro texto, onde os discípulos, que ainda não eram discípulos, não haviam sido escolhidos pelo Senhor, estavam pescando, fazendo simplesmente o que eles sempre faziam. Essa é a profissão deles. Eles estavam mais uma vez pescando. Só que eles estavam pescando durante a noite. Por quê? É quando dá mais peixe. É quando o peixe não está tão no profundo, ele fica mais no raso, e aí é mais fácil de pegar os peixes. E aí eles passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada, gente. Imagina a frustração, você tendo que levar o ganha-pão, o peixe para casa para poder vender, comercializar, levar sustento para a sua família. Os caras não pegam nada em 4 pessoas. E aí passa-se o tempo, eles estão lavando as redes, os barcos já estavam na beira-mar, quando do nada chega Jesus caminhando e uma multidão atrás de Jesus, seguindo a Jesus, enquanto Jesus ensinava novas verdades para aquele povo. E o povo vem seguindo a Jesus, e aí Jesus chega muito próximo desses futuros discípulos, muito próximo de Pedro. E aí Jesus pede para que Pedro simplesmente coloque o barco de volta na água e levasse tudo junto, a rede, quem estava junto. E aí Jesus entra no barco. Só que Jesus não simplesmente entra no barco e vai ser conduzido por Pedro. Jesus entra no barco e, mesmo sem saber o que fazer, no caso de Pedro, porque não sabia como lidar, pô, Jesus, agora quem controla sou eu, sou você? Jesus não pergunta nada, ele só pede para que fosse colocado o barco dentro da água de volta. Ele entra no barco e ele assume o controle do barco. Ele que conduz, ele que direciona. Ele vai um pouquinho mais para o profundo para que ele pudesse continuar, já sentado um pouco mais distante da praia, continuar a ensinar as multidões. Agora, pense comigo, Jesus era o quê? Carpinteiro. Carpinteiro sabe navegar, gente? Na grande parte não é para saber, não é pelo menos a expertise, né? Como era no caso dos pescadores, de Pedro, de Tiago, de João, não era. E aí eu fico imaginando, não está aqui na Bíblia, eu fico imaginando os caras só olhando assim, e aí? O que esse carpinteiro vai fazer agora? Vamos ver, deixa lá, vamos ver. Sabe o que acontece? Eles se surpreendem, porque Jesus assume o controle do barco tão bem e melhor do que eles, e além disso ainda pede para que eles joguem a rede, logo depois, alguns versículos à frente, quando não era o momento. Porque eles sabiam que naquela região do lago de Genezaré, lançar as redes durante o dia, durante a manhã, provavelmente você não pegaria quase nada, porque os peixes estavam muito profundos, e aí a pesca não era bem sucedida. E aí vem um carpinteiro,
tentar ensinar você a fazer aquilo que você sabe fazer de melhor. Difícil, né? O que Jesus queria mostrar para aqueles discípulos era simplesmente: pode deixar, que daqui em diante, a partir do momento que eu assumo o controle, eu cuido. Mesmo na área que você é melhor, ou na área que você acha que é melhor, eu sou melhor. Eu estou aqui para te conduzir, te ensinar e te mostrar qual é a direção que você tem que seguir. Seja pesca, seja navegar, eu estou no controle. Sabe, aqueles homens andaram com Jesus, entregaram o controle das suas vidas, e eles experimentaram coisas tremendas do Senhor. Quais são as áreas na sua vida que talvez você também está precisando entregar para o Senhor, assumir o controle, que você continua segurando há muito tempo e não está deixando o Senhor cuidar para você? Sabe, Jesus não lida conosco como se fôssemos simplesmente marionetes, que Ele está lá no céu tentando mostrar ou fazer. A ideia não é essa que a Bíblia traz para a gente. O que Jesus faz conosco é conduzir o caminho e mostrar a melhor direção. Quais são as áreas que você não tem feito isso ainda, e agora, a partir desse novo ano que se começa, você está precisando voltar ou começar a entregar para que o Senhor venha cuidar? Quais são? Há pouco tempo atrás, a gente tinha conta num banco, e esse banco fechou, e aí foi incorporado por outro banco, né? Foi vendido, e aí mudou cartão, mudou tudo, né? Então muda o sistema de trabalho do banco, né? E etc e tal. E aí recebi os cartões novos, eu e a minha esposa, e aí a gente deixa um cartão de débito e crédito com um e outro com o outro, e a gente faz um controle juntos das finanças da casa. E aí teve um negócio muito legal que aconteceu, eu me diverti muito, na verdade, até, porque no banco anterior, quando alguém comprava alguma coisa, eu só via que tinha comprado quando entrava no site do banco lá, ou chegava a fatura do cartão de crédito. Agora esse não, eu não sabia, eu sabia que existia, mas eu não tinha pedido e veio já liberado, que aí todas as compras do meu cartão e do cartão da minha esposa vinham como mensagem para o meu celular. Gente, que legal aquele negócio. Aí eu tenho um lado meio de aprontação, assim, não sei o que acontece, tá? Eu gosto, assim, aí fiquei pensando assim, como eu posso me aproveitar disso? Né? Pô, informação é importante, né, gente? Aí, e a minha esposa é super controlada, gente, não é de gastar, é bem tranquila, não é o caso, né, amor? Deixa eu deixar claro aqui, senão depois tem que conversar, aí fica sério o negócio. Mas, aí ela comprava as coisas, tipo, almoçou aqui no restaurante do lado, daí aparecia lá o nome do restaurante e o valor que tinha usado. Comprou alguma coisa no lugar tal, daí vinha uma mensagem no celular lá, e eu gostando daquele negócio, né? Achando super legal, bacana e tal, daí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu vi que ela almoçou no lugar tal, aí eu peguei o WhatsApp e mandei uma mensagem, amor, almoçou em tal lugar, né? Cara, e aí ela, mas onde que está esse homem que está? Daí ela mandou uma mensagem assim, amor, mas quem que te falou que eu estou aqui? Você não está em casa? Você não está na igreja? Eu falei assim, estou. Informantes. Gente, durou um dia, eu estava me aguentando da risada já. Segundo dia eu estava desfrutando demais. Aí ela foi lá e comprou uma blusa. Daí eu falei assim, nossa, tá no shopping tal, então, né? Daí ela já estava ficando preocupada, eu falei assim, gente, mas como é que é possível? A igreja é grande, mas não é possível tanta gente ser informante, tudo meu marido. Aí, e ela estava desesperada, eu falei assim, mas o que está acontecendo, não sei o quê. Aí eu não aguentei, eu podia ter aproveitado mais, na verdade, né? Mas deu 2 dias, eu contei, amor, mas é que você não sabe, né? Todas as compras caem aqui no meu celular e tal. Ela, não acredito que você fez um negócio desse e tal. Mas é interessante, porque estava pensando um pouquinho sobre a mensagem, sobre essa situação, e interessante porque, de uma certa forma, como marido, a minha vontade não é controlar minha esposa, longe disso, não é essa a ideia, mas proteger, e aquelas mensagens me mostravam um pouquinho vários lugares onde ela estava. E aí eu ficava pensando onde ela estava, sabia que estava tudo certo, né? Se precisasse de mandar alguma mensagem, perguntando se tinha acontecido alguma coisa. Agora, por mais que aquelas mensagens, não na forma de controle, tá, gente? Não me entendam mal, elas me ajudassem a saber onde ela estava em alguns momentos, por uma certa preocupação com ela mesma, de proteção mesmo, de família, de cuidado. Ao mesmo tempo, não adiantava de nada, porque eu não estava lá, eu não estava do lado dela.
Sabe, eu fiquei pensando assim, se acontece alguma coisa, por mais que eu saiba que ela está no restaurante tal, é quando pagou a conta no final já. Até eu chegar no tal lugar, o que eu posso fazer para proteger, defender, cuidar? Depende da hora que eu chegar. Sabe, e muitas vezes eu vejo que na nossa vida a gente precisa permitir que o Senhor assuma o controle das mais diversas áreas. E a proteção é uma área que me preocupa muito, com relação à minha esposa, porque eu quero cuidar dela da melhor maneira possível. Agora, não tem como eu estar 24 horas por dia do lado dela. Uma porque não tem como ficar, e outra porque ela não ia aguentar, gente. Né? Tem que ter uma certa liberdade, normal. E é verdade. Agora eu fiquei pensando, o único que pode realmente cuidar da gente e ter esse controle de uma maneira boa, sadia, é o Senhor. Só Ele que pode ouvir as nossas orações, seja enquanto a gente está com algum familiar num hospital, e aí você não tem o que você possa fazer, e às vezes você pode ser até médico, conhecer da medicina, mas existem situações que estão além da sua própria alçada, estão somente na alçada do meu chefe lá de cima, e é verdade. Às vezes a gente quer ter o controle da situação, mas sabe, Jesus cuida muito melhor. Lembra que os discípulos eram pescadores? Jesus não era, mas ainda assim foi Ele que assumiu o controle do barco, foi Ele que conduziu a pesca, foi Ele que cuidou deles naquele momento. Meu irmão, para de fugir, brincar de ser crente. Que 2017 possa ser um ano diferente, muito melhor, mais próximo do Senhor, onde você realmente entende que você precisa andar com o Senhor todos os dias. Sabe, entre tudo que eu já passei, Ele é aquele que esteve comigo em todos os momentos, nos bons, nos ruins, nos difíceis, nos piores ainda. Ele é o único que esteve comigo em cada um desses momentos. Quando faltou comida em casa, quando eu perdi minha mãe e eu era inconsolável, quando era novo de idade ainda, quando eu me casei, quando tive momentos especiais da minha vida, Ele é o único que estava comigo em cada um desses momentos. Apenas confie, entregue o controle da sua vida ao Senhor, você não irá se arrepender, a dor, a tristeza que talvez você esteja sentindo agora, Ele sabe, Ele continua cuidando, Ele continua sendo bom. Segunda lição que a gente precisa aprender para andar com o Senhor todos os dias, dá uma olhadinha aí comigo no versículo 4 e no versículo 5. Nós precisamos confiar na Sua palavra e entender que não será pelas nossas forças, mas pelas forças do Senhor. Versículo 4 diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob tuas palavras lançarei as redes. Estes 4 discípulos, Pedro, André, Tiago e João, eram pescadores, haviam passado a noite inteira pescando, quase uma sociedade ali, né, entre os irmãos, no ramo de pesca, os empreendedores ali da época, nesse ramo, e aí passaram a noite inteira pescando, nada pegaram, e aí vem alguém que eles ainda não conheciam tão bem, por mais que já tivessem escutado algumas das histórias de Jesus, eles ainda não eram seus discípulos, eles ainda não o seguiam de perto de verdade, eles já haviam viajado com o Senhor, já viajado com Jesus, de Cafarnaum para alguns outros lugares, mas eles ainda não estavam o tempo todo com o Senhor, não haviam sido escolhidos como um dos seus discípulos. Mas, naquele momento, enquanto o Senhor vem falar para Pedro, assim: Pedro, eu sei que essa não é a hora boa de pescar, eu sei que se você estivesse aqui sozinho, você não ia pegar nada, ia ser pior do que a madrugada toda, eu sei que você está frustrado, eu sei que você está cansado, eu sei que está faltando coisa em casa, mas só confia, deixa com o Pai, eu vou cuidar, eu vou fazer. E aí ele fala, mas Jesus fala, Pedro acredita e confia, e o versículo 5 vai dizer: Senhor, não dá, mas pelas tuas palavras eu vou lançar as redes. Por quê? Porque o Senhor falou, e porque o Senhor falou, eu vou confiar, eu vou acreditar. E aí eles lançam as redes, e tem uma pesca tão grande que eles precisam chamar outro barco que venha ao encontro para ajudá-los a levar os peixes para a praia. Provavelmente muito mais do que eles poderiam ter pego sozinhos a madrugada inteira, se fosse uma pesca boa. Sabe, quando a gente anda com Jesus, a gente precisa confiar na Sua palavra, na Bíblia, que é a verdade, nas promessas da Bíblia, nas promessas do Senhor para as nossas vidas.
Às vezes a gente anda com Jesus, mas a gente não vive realmente com Ele, ou muitas vezes não confia de verdade nas promessas que a palavra de Deus traz para nós, de que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Às vezes a gente não acredita, a gente não vive de verdade. Sabe, a única coisa que a gente precisa fazer para viver com o Senhor todos os dias, buscá-lo mais intensamente, duas coisas muito simples: leia a Bíblia e ore. Através da leitura da palavra é como nós conhecemos ao Senhor, através da oração é como nós nos relacionamos com Ele. Busque mais, mas além de buscar mais ao Senhor e conhecê-lo ainda mais, comece a acreditar que Ele pode sim transformar a sua vida, acreditar sim que Ele pode abrir a porta de um novo trabalho, de coisas novas em 2017, que você tem orado há tanto tempo e aí não teve resposta. Acredite nas histórias que a palavra de Deus traz, de milagres, de coisas que o homem não sabe explicar e que aconteceram, e podem sim acontecer de volta. Não que as experiências com Jesus não sejam importantes, mas sabe, mais importante do que uma experiência é o relacionamento. Para mim, experiência é consequência de uma busca ao Senhor diária. Tem gente que anda só atrás de experiência. Aí o cara escuta que lá na igreja tal está tendo um fogo diferente, o cara vai para lá. Aí daqui a pouco fala que na cidade tal aconteceu tal coisa, o cara vai para lá. E vai para lá, e vai para cá, e vai para lá. Daqui a pouco ele chega no final do culto. Perdeu, coitado, não deu tempo, não chegou na bênção que estava tendo naquela igreja. Gente, não é assim. Relacionamento diário, você e Deus. A igreja faz parte desse processo e vai te ajudar através da comunhão dos irmãos, no crescimento espiritual, a você ser renovado juntamente aqui nesse lugar. Agora, é você e Deus. Eu não posso ir lá na tua casa, começar a te obrigar a fazer devocional todo dia, mas eu oro para Ele te acordar de madrugada, para você perder o sono e fazer devocional se você não fez ainda. E hoje de madrugada você vai lembrar de mim. Se você chegar em casa, assim, Deus, eu vou fazer, hoje não fiz, vou fazer. Aí não estou com muito sono, Deus. Saiu comer com o pessoal aqui da igreja, estou com sono, não vou aguentar, Deus. Para amanhã eu faço dobrado, né? Aquele combinado nosso, Deus. Tranquilo, o Senhor sabe, né? Não tem problema. E aí eu vou orar, 3 da manhã. 3 da manhã é o horário que a Bíblia sempre coloca lá na madrugada. 3 da manhã tem cara que vai acordar aqui e vai ter que ler a Bíblia, gente. Você vai ver, você está dando risada? Cuidado que eu posso orar mais um dia, hein? Cuidado, gente. Não, é verdade, brincadeiras à parte. Gente, o que a gente precisa é buscar um relacionamento. As experiências que são muito legais, de coisas que Deus faz na nossa vida, vão acontecer. Tenha paciência. São consequências, não a busca em si. Porque Jesus não é gênio da lâmpada que você esfrega e pede 3 pedidos na hora que você quer. Não é assim que funciona. Nós temos uma tendência, não sei se você é assim, eu sou um pouco assim, de muitas vezes ter dificuldade de confiar no Senhor, porque a gente quer resolver sozinho. A gente quer ter o controle da situação. Você é assim também? Difícil, né? Se confiar, delegar, deixar para alguém fazer aquilo que você sabe que aquela pessoa às vezes pode não fazer tão bem quanto você, ainda mais se você acha que você é bom mesmo, então pior ainda, você fica sofrendo, parece que está corroendo por dentro esse negócio, não é assim? Que acontece algumas vezes. Esperar, confiar que Deus vai fazer, algumas vezes é bem difícil, né? Existem orações que você faz há tanto tempo, está esperando respostas e ainda não aconteceram. Difícil confiar, quando o tempo vai passando e se estendendo. Sabe, hoje nós temos acesso a um conteúdo vasto de interpretação bíblica, comentários, livros. Pensando em questão bíblica, tá, gente? Tem muito conteúdo, tem muito material bom. Esquece a parte, tem coisa ruim, lógico que tem, mas tem muita coisa boa. Se a gente fosse pensar, é como se, pensando em material, conteúdo que a gente tem acesso, é como se fosse um vasto oceano de conteúdo. Agora, quando a gente pensa nas nossas vidas, a profundidade, talvez, mesmo com tanto acesso a conteúdo, é menor do que uma poça d'água. Porque a gente tem acesso, a gente pode buscar, mas não busca. A gente pode buscar uma profundidade maior no relacionamento com o Senhor, textos talvez que você tenha dificuldade de entender, você pode fazer, você pode ir atrás, perguntar, mas você não faz. Não é assim? E sabe, quando eu estava lendo esse texto, há um tempo atrás, tinha escutado uma mensagem do pastor Pascoal e depois fui fazer devocional nesse texto de volta, na minha devocional diária, e aí um versículo que chamou muito a minha atenção, é ali no versículo 5, quando Jesus vai dizer, faze-te ao largo. Em algumas versões, provavelmente na NVI, na tua, vai dizer, vá
para águas mais fundas, ou águas mais profundas, quando eles foram para essa parte da pesca. E, deixando um pouco até a questão da interpretação, queria compartilhar com você algo que Deus falou no meu coração nesse texto. Quando eu estava lendo, o que eu entendi de Deus para a minha vida, e talvez compartilhando isso possa ser para a sua também, para assim, Lucas, está muito raso, aqui não vai ter peixe mesmo. Você precisa investir mais tempo na minha presença. Você precisa ir para as águas profundas, de um conhecimento novo do Senhor e começar a viver coisas novas que você mesmo ainda não conhece. Mas isso só numa profundidade maior de relacionamento comigo. Como? Num relacionamento diário de busca ao Senhor. Talvez você veio para cá hoje, em 2017, talvez a meta que você precise é: vá para as águas profundas do relacionamento, porque nas águas profundas é onde o Senhor se revela. Nas águas profundas é quando o Espírito começa a mostrar coisas novas que você mesmo ainda não conhece do Senhor. Há um tempo atrás, eu vou omitir o nome do irmão para você ficar na dúvida. Eu tenho 2 irmãos, tá? Um mais velho e um mais novo. Não vou contar quem foi, que você fica pelo menos na dúvida, se você não conhece a história, pelo menos, tá? Há um tempo, ou um bom tempo atrás, apesar de eu sei que eu pareço que tenho 18 anos de idade, obrigado também pela sua bondade com a minha pessoa aqui, um dos meus irmãos tinha ido fazer um intercâmbio, ficou um tempo fora do país, e aí lá teve alguns problemas, algumas situações bem complicadas que aconteceram, e voltou para cá. Quando ele voltou, eu já estava morando sozinho, e aí ele veio morar junto comigo. Só que ele voltou meio quebrado, meio desanimado, não estava mais assim, querendo ler a Bíblia, vir na igreja, aí começou a viver conforme ele achava que ele devia viver, tá? E aí começou a ir numas festas, começou aí a conhecer algumas pessoas que não eram de boa índole, e fazer um monte de coisa errada. Só que aí, a gente chegava em casa às vezes, e eu estava lá, relaxando, assistindo lá uns programas dos bichos, dos animais que eu gosto, para dar uma relaxada lá, né? Você sabe já também. É bom, gente, é muito legal, super, cultura o negócio lá. E aí, ele senta do meu lado e começa a querer contar, se vangloriando de todas as besteiras que estava fazendo. Porque fez isso, porque bebeu isso, e usou isso, e fez aquilo, e ficou com não sei quem, e aquela coisa toda, e ficava contando um monte de coisa assim. E aquele negócio ia me subindo o sangue assim, meu Deus, mas por que ele está fazendo isso? Ele conhece o Senhor, estava aí pouco tempo junto contigo, lendo a Bíblia, na igreja, e agora está afastado. E aí, meu pai morava um pouco mais distante, e aí eu não era pai dele, sou irmão dele, mas sabe, deu um sentimento meio de pai, assim, de proteção, de querer cuidar. Não sei se você está passando por alguém parecido na tua família, e sabe, você sabe que é errado, você não quer que a pessoa sofra, sabe que ela vai se quebrar com aquela situação, vai acontecer algum problema, vai ser pior ainda para ela, porque ela sabe o caminho, você sabe que ela sabe, mas ela não quer viver, e aí você sofre junto. Só que chegou um dia que eu falei assim, acabou. Aí eu comecei a brigar, toda vez que ele contava, eu começava a brigar com ele. Aí um dia ele pegou e falou assim, Lucas, você não é meu pai. Eu falei, eu sei, eu sou teu irmão, eu quero o melhor para você. E aí eu falei assim, a gente começou a brigar muito por causa disso. Aí um dia ele veio, quis contar tudo de volta, deixei ele contar, contou tudo que ele tinha feito. Falei assim, o negócio é o seguinte, você sabe da minha posição, eu não concordo com o que você está fazendo e o rumo que você está levando a tua vida, e a partir de hoje eu quero conversar contigo sobre tudo, menos sobre isso. Eu não quero saber das besteiras que você faz, porque isso me faz mal, e você sabe que não é o que Deus tem para a tua vida. E aí ele entendeu, não contou mais nada das besteiras que fazia, mas continuou fazendo. E aí eu desesperado, gente, porque toda noite eu ia dormir, não estava em casa, e aí eu começava a orar, e eu falei assim, Deus, onde que ele está, que eu vou atrás, vou pegar ele, vou trazer para casa amarrado no braço, vou dar um jeito lá. Não é assim que funciona. E aí sabe o que Deus falou para mim? Assim, confia, eu estou cuidando. E aí o que eu fiz, até, afinal de contas, não tinha mais o que eu pudesse fazer, não adiantava ficar conversando, qualquer outra coisa, eu dobrei meus joelhos e comecei a orar. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês, 2 meses, e toda noite eu esperando ele chegar. Já deitado na cama, mas eu não conseguia dormir, gente, enquanto ele não chegasse. E era de madrugada às vezes. Eu não tenho nem filho, mas era quase tipo sentimento, acho que de pai com um filho já um pouquinho mais velho, começa a fazer essas coisas assim, sabe? E aí eu comecei a orar, e um dia eu estava orando já no 3º ou 4º mês, e sabe, Deus me deu uma tranquilidade naquele momento,
Eu não sou muito nesse negócio de paz, eu acho que paz é meio relativo, às vezes depende do dia que você está, né? É meio complicado. Mas Deus deu uma tranquilidade diferente no meu coração naquele dia, naquela noite. Eu dormi, e aí de manhã, a gente foi tomar café e ele veio contar: Lucas, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu estava lá numa balada, e estava rolando um sonzão nervoso lá, e estava mó empolgado, e aí do nada, Deus falou comigo no meio da balada, me deu uma juntada. Nossa, você não acredita, ele começou a contar tudo que Deus tinha falado para ele e tudo mais assim, que ele voltou para casa, e aí veio me contar. Gente, depois daquele dia, ele mudou de vida e nunca mais voltou a fazer as coisas que ele fazia no passado. Glória a Deus, confia. Talvez a tua oração está demorando algum tempo também, continua orando, Deus continua vendo, acredita, confia, Ele continua cuidando. No caso dos discípulos, eles confiaram e pegaram tantos peixes que tiveram que chamar outro barco para ajudar. Confia, andar com Jesus vai ser muito melhor do que você jamais pôde imaginar. A Bíblia não diz que andar com Jesus vai ser fácil, haverão lutas, perseguições, e essas são promessas que a Bíblia traz para a gente também, dificuldades, mas a Bíblia diz que Ele estaria conosco em cada um desses momentos. Não tem pessoa melhor para estar junto, gente. Sabe, às vezes, talvez você esteja aqui hoje, você está meio desanimado. Você, mas pastor, você não sabe da minha vida, Deus se esqueceu de mim. Já aconteceu tanta coisa lá em casa, é difícil voltar a confiar, já tive coisas complicadas em igrejas pelas quais eu passei, em casa, pessoas que eu contava tanto e se esqueceram de mim, e nem fazia parte da mensagem, mas Deus está me pedindo aqui para compartilhar um versículo contigo. Isaías 49, o versículo 15 vai dizer: ainda que uma mãe venha se esquecer de um filho que ainda mama, o que não é natural, eu jamais me esquecerei de você. As minhas mãos estão como os muros de Jerusalém, protegendo ao seu redor. Acredita, Ele continua cuidando, Ele não se esqueceu de você. Ele é aquele que vai suprir, inclusive, os peixes numa pesca, ou qualquer outra necessidade que você possa ter. Última lição dessa noite, gente, que nós precisamos aprender para andar com o Senhor todos os dias. Nós precisamos entender quem Jesus realmente é. E foi isso que Pedro entendeu, já no finalzinho dos versículos que a gente leu. Dá uma olhadinha comigo no versículo 8, diz assim: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro já seguia Jesus, já havia feito algumas viagens curtas, seguindo ao Senhor, começando a gostar daquilo que o Senhor falava, mas Pedro ainda não era discípulo, Pedro não conhecia realmente o Senhor, e naquele momento, logo após a pesca, esse milagre que Jesus havia feito, esse foi o primeiro momento em que Pedro finalmente reconheceu o Senhor como o Messias, onde Pedro finalmente entendeu que aquele sim era Jesus, o Cristo, o Messias, aquele que eles como judeus esperavam, o Salvador. Esse foi o momento. Por isso que ele percebeu que os pecados, os erros dele, os afastavam do Senhor. Sabe, às vezes, na nossa vida cristã, está bem mais ou menos, e talvez você está aqui nessa noite, já é de tempo de igreja, mas talvez você nunca tenha realmente entendido quem Jesus realmente é. Aquele que um dia entregou a sua vida numa cruz pelos meus e pelos seus pecados. Gente, não foi o imperador lavando as mãos, não foi César, não foi ninguém que colocou Jesus na cruz lá, os saduceus. Sabe quem colocou Jesus naquela cruz? A maldade do meu e do seu coração. Foi por isso que ele morreu. E às vezes o problema é que a gente entra numa rotina cristã e as coisas vão ficando normais, e você esquece ou simplesmente age com uma naturalidade maior do que deveria sobre o sacrifício de Jesus por cada um de nós. E às vezes a gente não consegue entender o sacrifício. E talvez você está aqui na igreja há algum tempo, sabe, Jesus não morreu numa cruz para te fazer uma pessoa melhor. Não é isso que a Bíblia diz. Por mais que andar com Jesus faça com que você seja uma pessoa melhor, não é esse o motivo do sacrifício de Jesus por cada um de nós. Ele morreu no seu e no meu lugar, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância, para nos trazer a vida, pois a Bíblia diz que antes, todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos,
E os nossos pecados geram um afastamento para com Deus. Romanos 3,10 vai dizer que todos pecaram, não tem nenhum justo, nenhum sequer, gente. Não adianta achar que você é não. E aí eu fico pensando, o que a gente podia tentar pensar, o que pudesse resumir o sacrifício de Jesus, ou o que o Evangelho realmente é. Abre a tua Bíblia aí no livro de Gálatas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, quando Paulo escreve aos Gálatas, esses 4 versículos, a gente estava estudando hoje de manhã lá no acampamento, junto com a equipe, na preparação para as próximas semanas de acampamento, os voluntários, e aí, esse texto é um texto que a gente entendeu, que dá uma resumida muito legal naquilo que o Evangelho realmente é, e o sacrifício do Senhor por cada um de nós. Acompanha comigo a leitura, diz assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. O sacrifício de Jesus, por mim e por você, foi, em primeiro lugar, para perdoar os nossos pecados. Em segundo lugar, para nos tirar de um mundo corrompido, por mais que ainda estejamos nesse mundo. Agora, para você, quem Jesus é realmente na sua vida? Talvez Jesus na tua vida seja simplesmente a fé dos teus pais, da tua família, uma tradição. Talvez seja uma representação através de uma cruz em algum lugar da tua casa ou no teu trabalho, ou quem sabe simplesmente uma Bíblia aberta no Salmo 91 há muito tempo, que tem que tirar até o pó de lá já. Se Jesus não for o Senhor da tua vida, você ainda não entendeu quem Jesus realmente é, o sacrifício dele por cada um de nós. É difícil às vezes na interpretação de alguns textos da palavra de Deus, porque o contexto das cartas de Paulo, como é a carta de Gálatas aqui, era um contexto de perseguição a partir do Império Romano. Então, em meio à perseguição, as pessoas eram torturadas, as pessoas eram mortas por causa do Evangelho. Isso não acontece aqui no Brasil. Então, às vezes a gente tem dificuldade de conseguir entender como isso acontece de verdade. Agora, multidões, gente, seguiam a Jesus. Agora poucos andavam com ele. E quando apertou o cerco, e Jesus tinha morrido e não tinha ressuscitado ainda, o livro de Atos vai dizer, quantos sobraram? 120, das multidões que seguiam a Jesus. Plínio, um historiador, entre o século I e o século II, escrevendo para um imperador romano, sentindo algumas dificuldades em como lidar com os cristãos da sua época juntamente à perseguição. Ele escreve algumas cartas para o imperador pedindo alguns conselhos de como ele podia lidar com os cristãos que se encontravam na sua região, porque, gente, cristianismo não é negócio tranquilo. Cristianismo é um negócio complicado. Cristianismo é um negócio que muda a vida das pessoas, e tem muita gente que não gosta de mudança. Sabe um amigo teu que se converteu há pouco tempo, aí a família não consegue entender? Difícil o comecinho, né? Mesma coisa. E aí, enquanto escrevia essas cartas, perguntando os conselhos, ele escreve nessas cartas que ele entendeu que em meio à perseguição, em meio ao contato com os cristãos, ele havia descoberto que haviam 2 grupos de cristãos na sua região. Um grupo que, quando era torturado, rapidamente negava a fé, ou logo já dizia que foi só um negócio de momento lá, foi um evento e tal, e já parou, fui uma vez naquela igreja lá e não vou mais, e logo abandonava a fé e tocava a vida, e negava o nome de Jesus facilmente. Agora, ele escreve em uma das cartas, agora existe um grupo que eu não consigo entender, que mesmo em face da morte, após a tortura, após tantas coisas que nós fazemos contra eles, ainda assim eles não negam o nome de Cristo, ainda assim eles não negam seus valores, ainda assim eles não negociam a própria fé, porque para eles Jesus não é uma opinião que você pode mudar, Jesus é uma convicção. Forte? Um dos primeiros mártires da igreja, Policarpo, já avançado de idade, aos 86 anos, havia sido preso, estava sendo torturado e incentivado por um cônsul romano a negar a Jesus e se
declarar como ateu e começar a adorar o próprio Império Romano. E aí tem algumas frases que um outro historiador deixa dele, enquanto ele é questionado para abandonar a fé. A resposta dele é muito bonita. Ele diz assim: durante 86 anos tenho servido a Jesus e ele nunca foi injusto comigo. Como então poderia eu amaldiçoar o meu Rei e Salvador? Continuando os questionamentos, outra resposta que ele traz, quando ele é ameaçado, assim: se você não negar ao Senhor, você vai ser queimado como uma tocha humana. E a resposta dele é a seguinte: o Senhor me ameaça com um simples fogo, respondendo para o cônsul, que queima por 1 hora e depois se apaga. Nunca ouviu falar do fogo do julgamento vindouro e do castigo eterno reservado para os ímpios? Por que está demorando tanto? Faça logo o que quiser comigo. Olha só, gente, um senhor de 86 anos. Jesus não é apenas uma história bonita, uma opinião, e quando você o conhece, essa verdade muda tudo. Nós não vivemos em um ambiente de perseguição, como nessas histórias, não corremos risco de vida por causa da fé, mas deixamos de andar com Jesus por coisas muito menores, não é verdade? Dia a dia. O cristianismo, gente, não é uma caixinha pronta que você escolhe o que fazer e o que não fazer. Não é simplesmente um código de conduta, de ética, daquilo que você pode ou não pode fazer. Agora, cristianismo é um relacionamento diário com o Senhor, que você realmente conhece a Jesus, e se você realmente conhecesse ao Senhor, quem Jesus realmente é, talvez você estivesse repensando coisas que você não devia ter feito no ano novo, que está fazendo 1 semana só, ou outras coisas que você fez no passado. Quando a gente entende quem Jesus realmente é, tudo muda na nossa vida. Quando a gente começa a entender de verdade o sacrifício dele na cruz por cada um de nós, que não é simplesmente uma história bonita, algo que você vai lembrar na Páscoa, no Natal, mas começar a viver realmente o sacrifício do Senhor por cada um de nós todos os dias, tudo muda. Sabe por quê? É graça do Senhor o sacrifício, mas não foi de graça não. O preço foi pago e foi bem alto. Sabe? E aqui Pedro finalmente percebe que ele estava diante de Jesus e não merecia estar na sua presença. Por isso ele se prostra e, já seguindo a Jesus, naquele momento ele conhece a pessoa de Jesus. Ele tem um encontro real com o Senhor naquele momento, mas Jesus diz para ele: não temas, eu vou te fazer ainda melhor, eu vou te fazer de pescador de peixes a pescador de homens. No final do texto, o texto vai dizer que após a pesca miraculosa, quando a gente tem um encontro com Jesus e entende quem realmente Jesus é, alguns valores da nossa vida são diferentes. O texto vai dizer que eles pescaram muitos peixes após esse milagre, levaram para a praia e deixaram lá os peixes. Eles não estavam mais preocupados com o dinheiro, gente. As pessoas iam pegando os peixes, os administradores levaram aqueles peixes todos, e a Bíblia vai dizer que eles deixaram os peixes e seguiram a Jesus. Sabe por quê? Jesus transformou inclusive os valores daqueles homens, financeiros, empreendedores, das necessidades, e eles começaram a entender o que andar com Jesus realmente é. Confiar de que Ele continua cuidando, de que Ele continua lembrando, e Ele é aquele que vai suprir todas as nossas necessidades. Pouco tempo depois, entre os muitos seguidores de Jesus que ele já tinha, ele se retira lá em Lucas 6, no próximo capítulo, você pode ler depois em casa, e lá no monte orando ele escolhe 12 discípulos, e entre os 12 estavam esses 4 do texto aqui de Lucas 5, que haviam finalmente entendido o que andar com Jesus realmente era. Sabe, seguidor, você deve ter um monte lá no Instagram, quem sabe você até comprou alguns já lá, só para dar um ibope, o pessoal achar que você é meio popular. Agora, andar com Jesus são poucos, e nessa noite eu quero te convidar a ter um 2017 diferente, através de uma mensagem simples, a andar com Jesus todos os dias, e só isso já vai mudar completamente o teu ano. Multidões seguiam Jesus, mas poucos andavam com Ele. Sabe, queria chamar o Romeu, tá por aí não? Cadê, que estava aqui tocando também? Chega aqui na frente, queria pedir uma ajudinha para você, quero ver se você aguenta só. Tá aí não? Cadê o rapaz? Romeu, cadê? Tá aí não? Tá lá atrás? Tá fundo? Venha do meu ladinho aqui, Romeu.
de fazer um exemplo aqui para você lembrar e voltar para casa e contar para o teu pai e para tua mãe depois também, tá? Quando a gente está tentando entender esse processo de como que a gente faz para andar com Jesus, é como se agora nesse tempo, imagina o Romeu aqui do meu lado, como se ele fosse Jesus, tá? Só imagina, porque eu sei que é difícil, né? O shape aí não deve ser igual, mas imagina comigo que, fica do ladinho aqui, Romeu, um pouquinho mais para cá, só que senão a gente vai bater o negócio aqui depois, tá? Você vai ter que aguentar só, tá, Romeu? É como se, por exemplo, eu estou no meu dia a dia, fazendo as minhas coisas, é como se Jesus estivesse sempre do meu lado. Andar com Jesus, não é eu que vou à frente, Ele que vai na frente. Eu ando de acordo com o que Jesus está orientando. E aí o dia vai passando, eu vou no trabalho e tem algum problema, eu falo assim, Jesus, e aí? Que lição que eu tomo? É essa, A ou a B? E agora? E você está andando com Jesus o tempo todo, Ele está te ajudando nas mais diversas situações do teu dia a dia. Não é só no tempo de devocional, gente, não é quando você vai lá, separa um tempinho, ou quando você vem na igreja. É aqui dentro, fora daqui, em todos os momentos. E Jesus está sempre contigo, e você está lá, Jesus, pô, e agora? Não sei, Jesus, será que eu caso com uma bicicleta? O que eu faço da vida? E você está lá e conversando com Jesus o tempo todo. É assim que funciona, tá? Só que existem momentos em que, às vezes, a gente se sente meio sozinho. Que a impressão que nos dá, não é verdade, mas a impressão que nos dá é que Jesus não está conosco. Mas sabe, existem momentos na nossa vida que é como se Jesus estivesse chamando a gente para perto e Jesus estivesse fazendo assim, ó. Ai! É como se... Nossa, tá forte, hein, Romeu? É só 5 minutos, tá? É como se Jesus estivesse fazendo o que o Romeu está fazendo aqui agora, sem tremer. Te segurando no colo. Romeu, eu sei que eu estou com um pouquinho do peso do final do ano, mas vai passar. E aí, é como se Jesus estivesse fazendo assim, ó. Pode descer, Romeu, que você vai complicar a vida aí. Você não quer passar vergonha hoje. É como se Jesus estivesse fazendo exatamente a mesma coisa. Não é simplesmente andar com Ele, mas momentos mais difíceis e complicados, é como se Ele estivesse te segurando no colo de verdade. E eu queria te convidar nessa noite para andar com Jesus todos os dias. Obrigado, Romeu, pode ir. Sabe que os discípulos entenderam? Que eles precisavam andar integralmente com o Senhor. E agora eles já não podiam mais voltar atrás. 1 João 2, o versículo 6 vai dizer: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Sabe, eu quero te dizer que não existe nada melhor do que andar com Jesus. E por mais que eu venha de uma família onde eu sou a 3ª geração de cristãos na família e a 2ª geração de pastores, tem um tio falecido que era pastor e meu pai também é pastor. A minha fé não vem da tradição familiar, mas a minha fé vem de um encontro real e pessoal com Jesus Cristo aos 9 anos de idade, num culto de domingo à noite. Enquanto eu ficava fazendo desenhos lá ou conversando com os meus amigos, um dia, mesmo depois de conhecer todas as histórias, e a que eu mais gostava era de Jonas, finalmente eu entendi que um dia Jesus havia morrido na cruz também por mim, mesmo sendo uma criança com 9 anos de idade. Eu não tinha um testemunho daqueles que a gente gosta de ouvir às vezes de uma igreja, que tinha usado um monte de coisa e andado todo errado. Eu tinha 9 anos de idade, gente. E eu até que era comportado. Mas aquele dia eu tive um encontro com o Senhor. E a partir daquele dia eu comecei a entender quem o Senhor realmente é. Que não era simplesmente mais uma história. E naquele dia ele estava me convidando assim: Lucas, eu quero que você comece a andar comigo. E você vai começar a entender coisas novas que você ainda não entende. Por isso nessa noite, se você entendeu essa mensagem, quando a gente está terminando esse culto, sabe, a palavra de Deus vai dizer que todos nós somos pecadores, e que o salário do pecado, o resultado dos nossos erros, é a morte, e a morte eterna, que é o inferno. Mas Deus um dia mandou o seu Filho para morrer por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna ao seu lado e continuássemos a andar com Jesus, não só aqui na terra, mas também nos céus. E a Bíblia vai dizer em Romanos 10, no versículo 9, que se você confessar com a sua boca e crer com o coração, será salvo. É um momento, é um ato que vai durar o resto da sua vida e a eternidade. E você vai desenvolver a sua salvação a partir disso. Baixa a sua cabeça onde você está, a gente está encerrando esse tempo. Se Deus falou contigo através dessa mensagem, num ano novo que está começando, e você aí no teu lugar sentiu algo diferente no teu coração, que você não sabe explicar, e talvez você ainda está convidado aqui, está começando a vir na igreja, é
algo novo para você também, ou foi por um tempo, mas está afastado, mas sentiu que Deus falou contigo hoje, que você precisa começar a arrumar algumas coisas na sua vida, e você precisa entender quem Jesus realmente é, e começar a andar com Ele todos os dias. Eu queria pedir você levantar a mão no lugar que você está. Eu quero orar com você. E você levantando a mão, você vai declarar, não para mim, mas para Deus. Fala assim: Deus, eu quero convidar Jesus para morar dentro da minha vida. Eu quero começar agora a andar com Jesus todos os dias, porque eu nunca andei com Ele, pela primeira vez. Se Deus falou contigo, onde você está, levanta tua mão. Eu quero só reconhecer você. Eu quero orar contigo também nesse tempo. A gente vai estar encerrando daqui a pouquinho já. Amém, amém. A gente pode baixar, amém, aqui na frente. Amém, ali atrás também. Mais alguém ali atrás também, tem mais gente. Deus falou com mais gente nessa noite. Amém, eu vi ali atrás já, pode baixar também, obrigado. Amém, amém. Gente, 2017 vai ser muito melhor. Politicamente não tenho ideia como vai ser, mas espiritualmente eu sei. A tua vida pode ser diferente. Deus falou contigo, levanta a mão onde você está agora, em nome de Jesus. Deus falando com mais gente aqui nesse lugar. Amém, amém, você ali atrás também pode vir. Amém, amém. Você que levantou a mão, vem aqui na frente, quero te dar um abraço. Começando um ano já um pouquinho diferente. Diego, vem me ajudar aqui com o pessoal aqui na frente também. Humberto, pode vir aqui também já. Vem aqui para cá, você que levantou a mão, pode vir aqui do ladinho da mesa. Eu vou descer ali junto contigo, eu quero te dar um abraço nesse tempo e a gente poder orar juntos. E a gente receber nesse tempo numa família de fé de verdade aí também. Ô, gente, aí ó, Deus abençoe, hein? Vamos ali junto também já. Pode chegar junto aqui. Você que tomou essa decisão, vem para cá. A gente quer orar junto contigo e te ajudar nos primeiros passos dessa caminhada também. Pode vir para cá. E você que está sentado, fica em pé aí onde você está. Aos teus pés eu de novo estou. Tudo o que sou, quebrantado eu me rendo. Com teu amor me envolverás e irei dançar nas asas para sempre. O que existe além dos céus, tão alto para conquistar? Cheguei tão longe, então caí, mas o amor. Amém, amém, gente. Queria chamar alguns líderes de célula que estão aqui com a gente. Me ajuda aqui, gente. Tá chegando mais gente aqui. Vem abraçar esse pessoal junto comigo também aqui. Glória a Deus. Você não vai ser diferente, né? Amém, viu, gente? Me lançarei no Espírito. Eu toco. Amém. Pode vir. Glória a Deus. E você que está aí, gente, a gente quer te dar um presente também, porque para andar com Jesus todos os dias, a gente precisa conhecer mais da palavra dele. Eu queria te dar de presente uma Bíblia, para você voltar para casa e você não precisar acordar às 3 da manhã, você já poder começar a ler ela antes das 3 da manhã, antes de dormir. Pode ser? Tá? E a gente quer, se você quiser também, não é obrigatório, se você puder e quiser deixar o seu contato, a gente quer te ajudar nessa caminhada e colocar alguém para caminhar contigo por um tempo, te ajudar a entender coisas que são difíceis da Bíblia por algumas vezes. Então vem, pode vir, fica um pouquinho, mas quero orar contigo. E depois que a gente terminar aqui, pode conversar com o Diego aqui, esse rapaz de amarelo. Ele quer te dar de presente essa Bíblia, pegar teus dados, teus contatos, e a gente vai entrar em contato contigo para te ajudar nessa caminhada aí também de fé. Venha semana que vem no próximo culto, venha participar conosco nesse tempo também, aqui nesse lugar. Você que veio aqui na frente, repete essa oração comigo. O pessoal que está junto orando, segura um pouquinho só. Você que está aqui na frente, queria pedir para você repetir uma oração comigo nesse tempo, convidando o Senhor para fazer parte da sua vida. Baixa a cabeça onde você está aí, você que está aqui na frente, e ora assim comigo. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo aqui nesse culto. Eu quero nesse tempo reconhecer o Senhor como o Senhor da minha vida. Eu quero convidar o Senhor para fazer parte integralmente da minha vida. Me perdoa pelos meus pecados e me ajuda a andar com o Senhor todos os dias. Que esse próximo ano seja muito melhor do que o ano passado e eu possa começar a experimentar coisas novas do Senhor na minha vida. É no nome de Jesus que a gente ora. Amém. E você
Você que está com alguém junto aí do ladinho, mais alguns líderes de célula que possam vir aqui ajudar. Ora com essa pessoa que está junto contigo. Se você já terminou, vem aqui na frente, pega de presente essa Bíblia, preenche seus dados para a gente quer conversar contigo, te ajudar nessa caminhada. E você que está aí ainda, e Deus falou contigo também hoje, você já é aqui da igreja, mas percebeu que 2017 tem que ser melhor que 2016, não dá para continuar igual, está na hora de mudar e você precisa realmente conhecer quem Jesus é de verdade na sua vida e começar a, de verdade, andar com Jesus todos os dias. Eu não vou vestir você vir aqui na frente, tem bastante gente, só levanta a mão onde você está e eu quero orar por você nesse tempo, a gente vai sair esse culto logo depois. Sim, pastor, eu quero andar com Jesus de verdade todo dia, e 2017 vai ser diferente, me ajuda aqui, eu quero orar, eu sei que não é fácil, você ler a Bíblia mais, orar mais, começar a conhecer coisas novas do Senhor nesse ano. Levanta a mão onde você está aí, eu quero orar com você e a gente vai estar encerrando o culto daqui a pouquinho, depois de mais uma música. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar juntos aqui. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque o Senhor é real, o Senhor é uma pessoa, conversa conosco. Eu quero pedir-nos agora, abençoa os meus irmãos, Pai, que levantaram a mão, entenderam essa mensagem, estão convidando o Senhor para, se convidando para andar com o Senhor todos os dias. Abençoa, Deus, cada um deles, nos ajuda a ler mais a Tua Palavra, a orar mais, a Te buscar mais, a se envolver mais na igreja e começar a conhecer coisas novas do Senhor que eles mesmos ainda não conhecem, Deus. Em nome de Jesus eu quero pedir, Deus, agora, fortalece os meus irmãos, Deus, enche eles com mais do Teu Santo Espírito, que eles possam começar a experimentar e viver a salvação deles por completo, de uma maneira plena nas suas vidas, que eles consigam conhecer ainda mais o Senhor do que eles já conhecem, Deus. Assim como o Jó disse, que antes conheceu o Senhor de ouvir falar, que eles possam conhecer ao Senhor de verdade todos os dias, Pai. Nos ajuda, Deus, para que esse ano possa ser um ano ainda melhor do que o ano passado e possamos conhecer coisas novas do Senhor, Deus. Continua cuidando da gente aqui, Deus, leva em paz daqui a pouco nossas casas e abençoa, Deus, cada um dos meus irmãos que estão aqui hoje nesse culto, Pai. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus, amém. Há conserto sim para esta geração corrompida, há conserto sim para esse mundo decaído, há conserto para a minha vida, para a sua vida, há conserto em Jesus. Venha participar dos cultos da juventude, todos os sábados às 7h30 da noite, no Templo da PIB Curitiba, Rua Bento Viana, número 1200, no Batel. Mais informações, pibcuritiba.org.br.